Boa noite, queridos. Graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, sua família, em o nome de Jesus. Hoje são 28 de fevereiro, estamos aí na oração da noite e eu saúdo a todos com esta paz gloriosa. Quero te pedir, já comece a compartilhar esta live e também deixe o seu like. Também quero te convidar para o nosso culto de amanhã, culto de Santa Ceia. Na parte da tarde teremos seminário de libertação e na segunda-feira rede de casais com a presença do pastor Mac Anderson. Então você está convidado a estar conosco nestes eventos especiais. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito bem, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho segundo São Marcos, capítulo de número 7. Evangelho segundo São Marcos, capítulo de número 7. Vamos ler aqui, em nome de Jesus, louvado seja Deus. A partir do verso 31, diz assim: Depois de partir da região de Tiro, Jesus foi através de Sidom até o mar da Galileia, passando pela região de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que também falava com dificuldade, rogando-lhe que lhe impusesse a mão. Jesus tirou-o do meio da multidão e, em particular, colocou-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe a língua. Então, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe: Efatá, que quer dizer abre-te. Seus ouvidos se abriram, a língua se soltou e ele começou a falar perfeitamente. Então Jesus lhes ordenou que a ninguém contassem aquilo, mas quanto mais ele proibia, mais eles o divulgavam. E maravilhavam-se grandemente, dizendo: Ele faz bem todas as coisas, faz até mesmo os surdos ouvirem e os mudos falarem. Queridos, veja a maneira que Jesus curava as pessoas. Talvez você aqui, ao olhar isso, fique pensando, qual é a lógica por trás de uma cura de um surdo gago? Então, aqui diz que o Senhor Jesus abriu os olhos, aliás, não é os olhos não, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, significa abre-te. Ele colocou os dedos nos ouvidos do surdo, cuspiu e tocou a língua do gago, e ele começou a ouvir e falar perfeitamente. A sua língua se soltou, seus ouvidos se abriram e ele começou a falar perfeitamente. Você vê que Jesus fez algo interessante aqui. Ele usou a saliva para tocar a língua daquele que tinha problema com a fala e usou os dedos para tocar nos ouvidos daquele que era surdo. A questão toda é a seguinte: quantas pessoas surdas e mudas, tem pessoas surdas e gagas, ou que ouvem pouco e gaguejam muito? Qual o método a ser usado? Será que isso que Jesus fez aqui é um modelo para ser seguido em todos os casos? Ou cada caso é um caso? O que você pensa disso? Qual a sua opinião?
Bom, às vezes a gente quer padronizar as coisas, mas nem sempre Jesus curou do mesmo modo todas as enfermidades. Agora, a questão é a lógica disso, como entender essa lógica? Qual o segredo? Aqui tem algo que não está escrito, mas que a própria Bíblia fala em outros relatos. O Senhor Jesus, ele dizia o seguinte: eu só faço o que eu vejo o Pai fazendo. Eu entendo com clareza que existe uma chave para a cura de certas enfermidades. Porque quando uma pessoa ela ora, o outro, o doente, pode ficar curado ou não ser curado. Na realidade, eu digo para vocês, na experiência que eu tenho de cura divina, eu já vi uma quantidade que eu já perdi a conta de pessoas que foram curadas. Mas eu também tenho relatos de pessoas que não foram curadas. E aí a questão é, por que muitos são curados e alguns não são curados? A questão é apenas fé? Ou é a maneira de ministrar a cura? Aqui o Senhor mostrou uma maneira de ministrar cura. Ou é a falta da revelação daquilo que o Pai está fazendo? Porque o Senhor Jesus, quando ele disse, eu só faço o que eu vejo o Pai fazendo, então ele estava deixando claro aqui que o Pai, ele fazia as coisas e o Senhor Jesus via. Ou seja, ele tinha uma visão do que estava acontecendo no mundo espiritual. Talvez, queridos, muitos não são curados porque aquele que ministra a cura não está totalmente conectado com aquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Talvez você mesmo já orou por pessoas que foram curadas e já orou por pessoas que não foram curadas. Mas todos podem ser curados. Sim, todos podem ser curados, mas existe uma verdade, nem todos serão curados. Não é porque Deus não queira, mas o Senhor tem um requisito fundamental chamado fé. Aqui, estavam pedindo para Jesus curar ele. E Jesus, então, tirou ele do meio da multidão. Veja, aquele surdo, ele falava com dificuldade. Então, ele não era totalmente mudo. Não, ele falava com dificuldade. Por isso que eu digo que era gago, né? Mas não ouvia, era surdo. O Senhor curou a surdez e da dificuldade de fala. E ele usou um método, mas não é um método padronizado. Ele usou aquilo que era uma revelação. Porque quando ele diz, eu só faço o que eu vejo o Pai fazendo, ou seja, então algo espiritual acontecia e o Senhor Jesus seguia aquele padrão espiritual. Os ministros de cura talvez deveriam buscar um pouquinho mais da revelação daquilo que o Pai está fazendo para que eles possam seguir uma direção de ministração específica para os doentes. Deixa eu falar para você, vou colocar o banner aqui. Amanhã nós teremos o seminário de libertação a partir das 14 horas. Vejam, não é 15 horas, é 14 horas. Eu quero te convidar para estar conosco. Eu vou ministrar agora pelos 4 próximos meses, querido Deus, o seminário de libertação.
e se for necessário a gente pode ministrar mais vezes ainda. Vamos treinar libertadores, enfim, vamos primeiro ensinar algumas coisas. Amanhã nós vamos falar sobre a questão jurídica. Talvez é meio estranho para vocês que eu estou falando, né? Mas a grande verdade é que existe uma questão jurídica. Quando nós falamos de ação maligna na vida das pessoas, nós temos que compreender a questão jurídica. Às vezes nós falamos, por exemplo, de legalidades, mas afinal, o que são essas legalidades? Por que se fala de legalidades? Porque existe o reino jurídico espiritual. Então, para a gente poder compreender com mais clareza, né, nós temos que entender a respeito de direitos, de privilégios legais que nós, como crentes, possuímos. Então, para isso a gente precisa entender então o reino jurídico espiritual. Não sei se você já ouviu falar disso, mas o mundo espiritual ele se move muito em cima de legalidades, ou seja, existem princípios, existem protocolos espirituais que concedem para nós, os que cremos, a prerrogativa de funcionar. É isso mesmo, a prerrogativa de funcionar no sistema espiritual legal de Deus e então determinar algumas coisas. Amanhã eu vou falar sobre isso, vou falar sobre algumas maldições que muitas vezes estão ativas na vida das pessoas, porque muitas pessoas dizem assim, olha, mas não existe mais maldições. Pois é, mas a Bíblia fala que maldição sem causa não se cumpre. Mas e se houver causa? Por exemplo, a palavra de Deus diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Então, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender como nos apropriar da quebra das maldições em Cristo Jesus. E nós vamos ministrar a respeito disso, sobre o reino jurídico legal, sobre a questão das legalidades. Eu vou falar sobre coisas amanhã que talvez mesmo quem já fez muitos seminários de libertação não ouviu falar. Porque às vezes as pessoas não entendem, elas repetem coisas que elas não compreendem. Então elas falam coisas que elas não entendem o porquê daquilo ali. E nós vamos ensinar um pouquinho sobre isso. Vamos começar amanhã e você será muito bem-vindo. O seminário será das 14 às 18 horas. Eu espero poder conseguir passar tudo que eu tenho para passar. Se eu não conseguir passar tudo amanhã, vai ficar para o próximo seminário, logicamente, até porque é muita coisa que nós vamos abordar e não vai ser tudo num dia, não. Como é um seminário um pouco mais pesado, então nós vamos ministrar moderadamente um ensinamento, porque não adianta abordar muita coisa e a pessoa sair dali sem entender nada, sem reter nada, enfim. Certo? Fica o convite aí. Amanhã na IEJN Alphaville, a partir das 14 horas, você está convidado. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por mais esse dia de vida. Eu te agradeço, eu te louvo, te bendigo. Eu oro aqui pela vida do meu irmão, da minha irmã. Eu coloco todos diante do Senhor. Eu peço, meu Deus, pelos nossos eventos que nós teremos a partir de amanhã. Culto de ceia, a parte da tarde o seminário de libertação, a segunda-feira a rede de casais, a terça-feira a escola de formação de pastores. E eu oro, meu Deus, para que o Senhor abençoe teu povo. Eu oro no poderoso, santo e bendito nome
de Jesus Cristo. Repreendo agora toda ação maligna, toda perturbação, toda inquietação. Eu dou uma ordem agora para todo mal, caia por terra, bata em retirada. Eu estou exigindo agora que todo mal, toda opressão, toda contrariedade, toda oração contrária, toda fala maldita caia por terra. Eu anulo toda a força da contrariedade, da oração contrária, da seta de palavra, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo em nome de Jesus toda perturbação. E do alto da cabeça até a sola dos pés eu repreendo todo tipo de câncer, repreendo todas as metástases, repreendo as doenças cardiovasculares, a pressão alta, arritmia, palpitação, inchaço no coração, AVC, infarto, repreendo todo o mau funcionamento dos rins, repreendo toda enfermidade renal, cistos, pedras, repreendo em nome de Jesus todo o mal no fígado, no pâncreas, toda enfermidade lombar, toda lombalgia, hérnia de disco, bico de papagaio, repreendo a bactéria H. pylori no intestino. Eu ordeno agora que caia por terra todo mal, ordeno restauração, cura, repreendo todo problema intestinal, toda úlcera gástrica em nome de Jesus. Repreendo também nesta hora toda perturbação nos lares, no meio dos casais, o espírito do divórcio, a separação caia por terra. Eu oro, meu Deus, pela vida do Murilo, oro para que o Senhor abençoe e guarde a vida deste jovem, protegendo, livrando-o do mal. Eu oro, meu Deus querido, agora também pela vida da dona Orvandina, pela sua bexiga. Oro também, querido Deus, pela vida da dona Joandeli. Peço por ela em nome de Jesus. Quero colocar aqui, meu Deus, a vida de cada um que aqui se encontra. Aleluia. Eu peço aqui também, meu Deus, pelos pedidos de oração. Eu oro aqui, meu Deus, pelo Fabrício, o irmão da Fabrina. Eu oro pela Fabrina, oro pela sua casa, oro pelo seu irmão, repreendo todo mal em o nome de Jesus. Põe a tua mão, Senhor meu Deus, na vida da Fabrina, do seu irmão, em o nome de Jesus. Eu quero orar aqui, meu Pai querido, também pela vida da irmã, aleluias. Deixa eu pegar o nome dela aqui, Paula Dalape. Eu oro pela vida dela, oro também pela vida do Fabrício, repreendo todo mal, toda convulsão, toda obra maligna na vida do Fabrício. Em nome de Jesus, peço que o Senhor abençoe essa família, curando em nome de Jesus. Oro também, querido Deus, pela Márcia Siqueira. Eu repreendo agora, meu Deus, todo câncer de mama e de fígado. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo na vida da Márcia Siqueira todo câncer. Eu digo, saia da mama e saia do fígado, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, abençoa, meu Deus, a vida desta irmã e eu oro por cura em nome de Jesus. Eu quero orar aqui também pela vida deste irmão Paulo, que eu não conheço pessoalmente, a vida da Eliane e da Pietra. Eu repreendo todo o mal contra esta família, meu Deus, em nome de Jesus. Peço que o Senhor estenda a sua mão e arranque todo o espírito do vício na vida do Paulo, em nome de Jesus. Pai querido, nesse momento eu oro pela vida do profeta Vinícius, da profeta Ariane, eu peço a bênção do Senhor sobre eles. Eu oro, meu Deus, pelas nossas atividades desta semana. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus. Peço também, meu Deus, nesse momento, que o Senhor estenda a sua mão para liberar favor sobre cada um que aqui está. Repreendo agora a perturbação, a insônia, a depressão, o espírito do medo, em nome de Jesus, caia por terra. Repreendo toda a cilada das trevas, meu Deus, que seja abortado na raiz todo o projeto maligno. Eu paraliso todo o sonho perturbado, paraliso toda a influência negativa, decisões erradas.
Eu repreendo agora, meu Deus, as influências nos sonhos que muitas vezes têm atacado irmãos. Eu repreendo as direções erradas também. Tudo que está gerando inquietação no meio do teu povo caia por terra nesta hora, no poderoso e santo nome de Jesus. Eu oro agora, meu Deus, pelos irmãos, policiais civis, militares, oro pelas suas vidas, oro, meu Deus querido, para que o Senhor os proteja e os guarde. Oro também, querido Deus, pelos dizimistas e ofertantes, pelos irmãos empresários, lojistas, autônomos, profissionais liberais, o Celso, a Elaine, oro pela sua empresa, em nome de Jesus, peço o teu favor, em nome de Jesus, oro pela vida do irmão Helder, eu oro pelo seu intestino, peço a bênção do Senhor sobre ele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, oro pela minha casa, minha família, meus filhos, minhas noras, netinhos, minha mãe, minha sogra, minhas irmãs, meus sobrinhos, meus cunhados. Eu oro por todos eles, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos, que Deus abençoe a todos vocês. Não esqueça, compartilhe, deixe seu like. Amanhã, culto de ceia de manhã, às 9 horas, que o profeta Vinícius fica ali na Avenida Aruanã 120, Barueri, São Paulo. Parte da tarde, a partir das 2 da tarde, Seminário de Libertação. Você está convidado para estar conosco. E também, segunda-feira, Rede de Casais com o pastor Mac Anderson. Terça-feira, Escola de Formação de Pastores. Você está convidado em o nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor. Que o Senhor te dê uma noite de sono abençoada em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe.